precisa lembrar de alguns aspectos relacionados a Filipenses, né? A igreja de Filipos, ela foi a primeira igreja que Paulo plantou e ela era a igreja mais ligada ao apóstolo Paulo. E essa implantação de igreja, ela não foi algo planejado por Paulo. Paulo, na verdade, tinha o desejo de estar pregando o evangelho na Ásia. E por uma interferência divina, ele foi levado a pregar na cidade de Filipos e, divinamente, né, falando, isso foi um divisor de águas para que o evangelho pudesse chegar aos lugares mais distantes da terra e a nós. A cidade de Filipos, ela era uma cidade estratégica, né? Por conta da sua localização geográfica. Ela ficava numa via chamada Via Inácia, e essa via ela ligava o Ocidente ao Oriente. E isso fazia com que fosse uma rota, né, comercial, uma rota em que havia um grande fluxo de pessoas. Além disso, né, dessa rota comercial, a cidade de Filipos também ela se destacava pela extração de minério. E também a cidade de Filipos ela tinha uma importância histórica na cultura romana. Ela era conhecida como uma pequena Roma. E tudo isso, né, inúmeros acontecimentos marcantes da história do Império Romano aconteceram na região da cidade de Filipos. Isso fazia com que a cidade de Filipos fosse um ponto extremamente estratégico. E o incrível, né, da escolha dessa cidade é que ela foi feita pelo Senhor. Paulo em nenhum momento sentou e planejou, vou para a cidade de Filipos por causa da localização, por causa da cultura, por causa do fluxo, volume de pessoas que passam por ali. Simplesmente aconteceu e isso fez com que o evangelho fosse propagado por diversos lugares da Europa. A carta de Filipos ela é considerada a mais bela do Novo Testamento. E nessa carta, Paulo ele fala muito sobre alegria, sobre generosidade e sobre entusiasmo. E o objetivo principal de Paulo nessa carta é agradecer à igreja de Filipos por todo o cuidado e suprimento que eles tiveram com ele. Paulo, ele, em quase todas as suas cartas, ele escreve da prisão. E ele também alerta a igreja de Filipos, nessa carta, sobre uma possível iminente perseguição. Ele também vai exortar eles a trabalharem juntos como uma única igreja. As exortações à unidade, elas eram muito comuns na unidade. E isso dado e motivado por diversos fatores, né? Como os falsos ensinos que se propagavam juntamente com o evangelho, né? Você pode parar para pensar de uma forma. Eles viveram um período da história onde eles se mantinham, né, dentro de um conceito de palavra de Deus, que eram os textos do Antigo Testamento. Eles meditavam, estudavam dia e noite. E no período da vinda de Jesus, pós-vinda de Jesus, vida dos apóstolos, nós vemos que há a inserção de novos textos como palavra de Deus. E isso, para muitas pessoas que não eram os apóstolos, era algo visado, né? Era algo que os colocaria em evidência. E isso foi algo que fez com que houvesse uma grande motivação e grande desejo por diversas pessoas, sejam discípulos de Cristo ou não, por escreverem coisas dizendo que era a palavra de Deus. Então, tudo isso contribuía para que houvessem inúmeras divisões na igreja. Paulo também, em diversas de suas cartas, ele vai lidar com pessoas que eram opostas a ele, sendo que diversas vezes elas eram opostas a Paulo,
por conta de algo cultural, né? Por conta do apego à cultura judaica, onde muitos acreditavam que para ser cristão era necessário que as pessoas fossem circuncidadas. E Paulo, por ter sido levado pelo Senhor a pregar aos gentios, ele não estava apegado a essa limitação para a pregação do Evangelho. Dentro disso tudo, essa breve introdução, quero convidá-los a ler comigo aí o texto de Filipenses, capítulo 4, do versículo 14 em diante. Diz assim: apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre. Amém. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus seja com o espírito de vocês. Amém. Quero convidá-los a orar comigo nessa manhã. Senhor Jesus, aqui estamos, ó Pai. Te pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações. Que possamos, ó Pai, aprender com a Tua palavra. Pai. Que possamos mudar o nosso caráter, Deus, e nos tornarmos mais semelhantes a Ti. Coloque em nós, ó Pai, o anseio, Deus, de nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus. Eu te peço, Jesus, que o Senhor possa, Pai, abrir a nossa mente e o nosso coração e que possamos enxergar as verdades do Teu reino, Pai, conforme a instrução do Teu Espírito. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. No versículo 14, Paulo ele traz algo interessante sobre a igreja de Filipos. E era algo que trazia muita alegria para Paulo. No versículo 14, ele diz: apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Meus irmãos, existe um preço a ser pago pela propagação do Evangelho. Historicamente falando, em nenhum momento da história bíblica, da história da humanidade, houve a propagação do Evangelho sem o sacrifício de alguém. Não existe possibilidade de se viver uma vida semelhante a Jesus sem se sacrificar. Nós vivemos um tempo em que nós centralizamos todas as coisas em nós mesmos. E por vezes nós somos o motivo, o meio e o fim de todas as coisas. Muitas coisas se tornaram banais e a nossa própria vontade, o nosso próprio eu, é tudo que importa para nós.
Somos bombardeados de ensinos que não nos incentivam a lutar ou enfrentar as dificuldades do dia a dia. Quem dirá em favor do reino de Deus? E eu te pergunto, será que estaríamos dispostos a negar a nossa própria vida pela propagação do Evangelho? Será que nos importaríamos de fato com algo ou com alguém além de nós mesmos? Algumas pessoas, graças a Deus por isso, renunciam às suas vidas, renunciam tudo que têm por amor ao Senhor. Jesus nos disse em Mateus 10, do 37 ao 39, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. Mas quem, por minha causa, perde a própria vida, a encontrará. Jesus não está falando sobre ser negligente com a sua família. Jesus ele não está falando sobre nós abrirmos mão das nossas responsabilidades com a nossa família, com o nosso trabalho. Mas Jesus ele está falando sobre o lugar que essas coisas ocupam em nossa vida. Será que a tua família ela não tem sido colocada acima do lugar que pertence a Deus? Será que os teus filhos não se tornaram um ídolo na tua vida em algum momento? Todos nós, muitos de nós, né? Eu tenho um sonho de ser pai, tenho certeza que muitos aqui têm sonhos de ser pai e mãe. Cara, quem é pai e mãe de primeira viagem precisa tomar muito cuidado com isso, para que os filhos não se tornem um ídolo. Sabe? Uma criança recém-nascida, ela precisa dos pais para sobreviver. Mas os pais, eles não podem tornar essa criança um ídolo. Nesse texto, Jesus está nos dizendo que ser discípulo não é um chamado para algo confortável. Não. Mas é um chamado para o sacrifício. Nesse texto, Jesus está dizendo para nós que, para nós sermos discípulos, em diversos momentos, nós teremos divisões em nossa família. Para ser discípulos de Cristo, em diversos momentos, nós teremos que renunciar a alguma coisa que nós gostamos, que sonhamos. Para ser discípulo de Cristo, em diversos momentos, nós vamos ter que sacrificar algo. Para ser discípulo de Cristo, em diversos momentos, nós vamos ter que ter valores opostos aos valores do mundo. Dentro dessa questão, a gente precisa lembrar que, para ser um discípulo de Cristo, nós precisaremos, em diversos momentos, renunciar todas essas coisas por amor aos nossos irmãos. E essa é a questão. Eu quero trazer, fazendo o link desse texto de Mateus com o texto que nós estamos lendo. Nós precisamos lembrar que a igreja de Filipos era uma igreja que participava dos sofrimentos de Paulo. Quando Jesus ele vai nos ensinar sobre os seus mandamentos, quando perguntam a ele qual é o maior dos mandamentos, ele nos ensina sobre isso. Em João 13, do 34 ao 35 diz: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu vos amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Como que nós saberemos? Como que o mundo saberá?
que nós somos discípulos de Cristo, quando nos amarmos uns aos outros. Em Atos, capítulo 2, do versículo 44 ao 47, está escrito: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Quando nós lemos esse texto, geralmente nós focamos no fato de que eles partilhavam os seus bens e todos tinham tudo em comum, pensando mais no contexto financeiro. Mas eu quero trazer uma ideia sobre o contexto de cuidado. A igreja, narrada aqui em Atos, ela tinha tudo em comum. A palavra não fala que eles tinham bens em comum. Eles tinham tudo em comum. A questão do bens, de dividir os bens, era algo natural. Por quê? Porque a igreja de Atos, ela era tão unida que ela sabia qual era a dificuldade do seu irmão. A parte da divisão dos bens, de vender tudo e partilhar com os irmãos, era o detalhe. Por quê? Porque ao saber da dificuldade do irmão, ao saber da necessidade do irmão, eles prontamente, naturalmente, automaticamente, movidos de compaixão, sentindo a dor do próximo, eles partilhavam os seus bens. Ou seja, ninguém ficava falando para eles: vendam as suas coisas e ajude os seus irmãos. Peguem os seus bens e ajude o seu irmão. Não, era algo natural. Por quê? Porque eles partilhavam da mesma dificuldade. A dificuldade de um irmão da igreja era a dificuldade do outro. E esse é o sentido completo da unidade da igreja. Sabe? É você sentar do lado de uma pessoa no culto e saber se ela precisa ou não de algo, se dispor a ajudar, gastar o teu tempo com essa pessoa. Nós somos treinados a vida inteira na nossa vida de comunidade cristã, em diversas realidades de comunidade cristã, a esperar que os nossos líderes e pastores cuidem dos membros da igreja. Sabe? Às vezes você já pode ter dito: cara, o FIC nunca me perguntou se eu estou bem. Meu irmão, isso é um dever de todo cristão que faz parte do corpo de Cristo. Nós precisamos, de fato, nos importarmos um com o outro. Olha quantas pessoas tem aqui nessa manhã. Eu nunca saberia quem que não está vindo ou vindo ao culto. Eu não consigo saber. Tem pessoas que estão aqui hoje que eu não conheço, que não fazem parte do meu vínculo de intimidade. Como que eu vou sentir falta dessa pessoa se eu não conheço? Entende? Agora, se nós vivemos uma realidade em que, dentro da nossa igreja, nós cuidamos um do outro, nós nos preocupamos se um e o outro estão passando por algum tipo de coisa, se precisa conversar, se precisa de um abraço, cara, alguém vai sempre sentir falta de um de nós. Alguém sempre vai cuidar de um de nós. Nós precisamos nos importar com os nossos irmãos como a nossa igreja de Filipos fazia. A igreja de Filipos se importava verdadeiramente com Paulo. E se nós formos ver a realidade de outras igrejas, a própria igreja de Coríntios, ela tinha uma grande dificuldade com o fato de Paulo aceitar as ofertas da igreja de Filipos e não aceitar as ofertas da igreja de Coríntios. Muito provavelmente, a igreja de Coríntios não se importava verdadeiramente com Paulo.
A igreja de Coríntios, muito provavelmente, não perguntava se Paulo estava bem. Irmão, dar uma oferta, ajudar um morador de rua, sabe, comprar uma cesta básica, isso é fácil de fazer. Agora, nós partilharmos das lutas e sofrimentos, nos colocarmos em um local onde nós abrimos mão do nosso descanso, do nosso lazer, das nossas horas para cuidar de alguém que realmente está precisando, isso é difícil. E esse é o nosso chamado como cristãos. Amar ao próximo como a si mesmo. É desejar ao próximo, é fazer pelo próximo o que você gostaria que fosse feito a você. Quando nós nos importamos de fato com os nossos irmãos, a dor do nosso irmão, a dificuldade do nosso irmão, torna-se a nossa dificuldade. John Stott, acertadamente, ele diz que a comunhão cristã e o cuidado cristão é o compartilhamento cristão. E isso não se diz respeito somente a dinheiro, a oferta, a pagar uma conta de um irmão. Isso se diz respeito a sofrer junto, a orar junto, a chorar junto, a confessar pecados uns aos outros. Você tem algum irmão da igreja para quem você confessa os seus pecados e tem a confiança de que esse irmão vai te ajudar a caminhar em direção a Cristo? A igreja de Filipos entendia isso e não só mandava recursos para Paulo, mas partilhava do seu sofrimento. Justo Gonzalez enfatiza que o partir do pão, ele não significava apenas que eles comiam juntos. Refere-se à celebração da comunhão, que desde o início e por muitos séculos é o centro da adoração cristã. Assim como na igreja de Jerusalém, de Atos 2, a igreja de Filipos, ela causava impacto por causa do seu estilo de vida, o seu estilo comum, onde eles se importavam uns pelos outros. Se nós virmos ali em Atos 2, o texto fala que... Deixa eu achar... que eles mantinham-se unidos. E todos os dias eles continuavam a se reunir no pátio do templo. Eles se reuniam nas casas, participavam das refeições juntos e louvavam a Deus juntos. No texto de João, que também já foi lido, de João 13, 34 ao 35, fala que todos saberiam, né, que nós somos discípulos de Cristo, se nós nos amássemos uns aos outros. E esse é o segredo da Igreja de Cristo. O segredo da Igreja de Cristo é a unidade. Uma igreja unida, ela tem a possibilidade de fazer coisas inacreditáveis. Uma igreja unida de fato, ela verdadeiramente impacta o local, o bairro, a cidade onde ela está. Como que nós podemos ser uma igreja que cuida do nosso bairro? Por meio da nossa unidade. Como que nós podemos propagar o evangelho na nossa cidade e nos tornarmos uma igreja referência, cada vez mudando a cultura da nossa cidade? Por meio da nossa unidade. E eu te pergunto, você tem se importado de fato com o seu irmão? Você tem se importado em como está a vida dos seus líderes, daqueles que oram por você, que choram com você?
das pessoas que caminham com você? Você já perguntou para o FIC como que está o coração dele? Como que está a vida dele? Quais as dificuldades e angústias que o FIC tem enfrentado? Hoje em dia, nós vivemos e vemos em muitos lugares uma cultura antropocêntrica, uma cultura egocêntrica, em que pessoas vivem um evangelho extremamente consumista, sabe? Pessoas vêm ao nosso local de adoração, não estou falando que é uma realidade aqui na nossa igreja, pode ser também, mas pessoas entram num local de culto a Deus e já entram com um pensamento equivocado sobre isso. As pessoas chegam nos locais de culto e pensam: o que eu irei receber hoje? Sabe? Será que o louvor hoje vai ser bom? Será que a pregação vai ser boa? Será que eu vou voltar para casa cheio? E eu pergunto: Jesus, ele entregou a vida dele por isso? Sabe? Esse é o real sentido do nosso culto. Quando nós temos essa postura, cara, de virmos ao culto buscando essas coisas voltadas para nós, o nosso culto pode estar sendo num ambiente de culto a Deus, mas a realidade é que nós estamos cultuando a nós mesmos. Será que de fato servimos a Deus ou estamos buscando que o Senhor nos sirva? A igreja de Filipos participava do sofrimento de Paulo. E cuidando de Paulo, eles contribuíam para a propagação do evangelho. Em uma cultura consumista, nos deparamos com desejos e objetivos individualistas. E isso faz com que a pregação do evangelho ela fique para segundo plano ou ela venha a ser inexistente. Seguindo no nosso texto, no versículo 17, ele diz: não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Eles são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Nós não podemos esquecer, nas cartas de Paulo, o contexto que Paulo estava ao escrever. Ele se encontrava preso e tinha inúmeras limitações, batalhas internas e angústias. Mas, para Paulo, a propagação do evangelho era algo revigorante. O preço a se pagar pela fertilização dos solos do coração de pessoas que ainda não conheciam a Cristo, a serem cultivados com a mensagem do evangelho, ela não ofuscava, né? Esse preço ele não ofuscava a glória de Deus pela propagação do evangelho. A igreja de Filipos, ela foi a primeira igreja instituída por meio da vida de Paulo. E esse fato fazia com que houvesse um sentimento meio que paterno na igreja. Isso trazia um sentimento a mais de participação e cuidado entre Paulo e a igreja de Filipos. Em Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao 5, diz: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ouviu-se falar que ele estava em casa. Então, muitos se reuniram ali de forma que não havia lugar nem à porta, e Jesus lhes pregava a palavra. Alguns homens vieram até Jesus trazendo um paralítico, carregado por 4 pessoas. Não podendo
levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Cara, como é incrível nós participarmos da transformação na vida das pessoas, a transformação de Cristo na vida das pessoas. A alegria de Paulo com relação a Filipos estava baseada, além do cuidado que eles tinham com ele, mas no fato de que a igreja de Filipos era uma igreja que tinha se tornado uma igreja madura, era uma igreja que tinha se tornado uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos. E a maior alegria de Paulo era que o dom do amor que havia nessa igreja de Filipenses, ele era inspirado e trazia alegria ao coração do Senhor. Paulo fala que a oferta deles era como um aroma suave, um sacrifício aceitável, agradável a Deus. Agradável ao olfato de Deus. E isso trazia muita alegria a Paulo, porque tudo o que eles fizeram por Paulo foi de coração, foi com sinceridade. O que a igreja de Filipos fez por Paulo é a mesma coisa que Abel ofereceu ao Senhor e que causou inveja a Caim. Paulo, ele se sentia amado e cuidado pela igreja de Filipos e por isso ele era grato. Ao serem parceiros do missionário, os filipenses estavam sendo parceiros também do Deus que o enviou. E mais, cara, nós, como cristãos, precisamos ter alegria em tudo que nós fizermos pelo reino de Deus. Precisamos ser gratos a todos aqueles que gastaram as suas horas ao cuidarem de nós. Nós precisamos ser gratos àqueles que um dia choraram, que viraram as madrugadas orando conosco. Lembrando da parábola do tesouro escondido, nós vemos que aquele homem, ao encontrar o tesouro enterrado naquele terreno, ele vendeu tudo o que possuía, comprou o terreno, porque ele havia encontrado o que havia de mais valor. Meu irmão, o reino de Deus é o nosso tesouro de maior valor. Não existe nada maior do que isso. Sabe qual é o maior milagre que nós podemos viver na nossa vida? É a conversão. Porque ainda que nós sejamos curados, mas se nós não nos convertermos ao Senhor, nós seremos curados e iremos para o inferno. Ainda que nós venhamos a viver os maiores milagres, vermos o mar vermelho se abrir, vermos carruagens de fogo no céu, se nós não nos convertermos, nós iremos para o inferno. Esse é o maior milagre, a nossa conversão. Qual tem sido o seu sentimento com as pessoas que têm cuidado de você? Qual tem sido o seu sentimento diante da conversão dos nossos irmãos? Você tem se sentido grato a Deus por ver pessoas se batizando, por ver pessoas se convertendo, por falar de Jesus a pessoas e ver Cristo transformando a vida dessas pessoas? Nós precisamos viver as dificuldades da nossa igreja como um corpo. Somos uma igreja, temos um Deus e vivemos por um propósito. Não há espaço na Igreja de Cristo, não falo da instituição Igreja Batista Reformada, eu falo da Igreja de Cristo. Não há espaço para viver individualmente na igreja, meu irmão. No culto não há espaço para adoração individual. Se não nos importamos com os nossos irmãos à nossa volta, e isso não é necessariamente só na nossa igreja, podem ser pessoas de outras igrejas, até pessoas que não são cristãs. Se nós não nos importamos com as pessoas às nossas voltas, à nossa volta, existe algo de muito errado no nosso cristianismo.
Eu tenho certeza que todos nós, todos, eu, você, o Fique, o Isaac, todos nós podemos nos importar mais com os nossos irmãos. Nós não precisamos esperar que o Fique, que algum tipo de líder da nossa igreja, procure alguém que a gente perceba que não está no culto. Pessoas que às vezes não vêm há 3 semanas. Nós não precisamos esperar que alguém da liderança ou alguém da comunicação entre em contato, alguém da recepção. Meu irmão, todos nós temos livre acesso a Deus. Todos nós somos sacerdotes do Senhor. Todos nós somos templos do Espírito Santo. E temos uma responsabilidade como membros do corpo de Cristo. Somos um corpo e precisamos cuidar uns dos outros. Nós podemos ter entrado aqui nesse lugar hoje pela manhã e nem mesmo sabemos o nome da pessoa que está do nosso lado. Será que nós saberemos se essa pessoa precisa de nós ou não? Há algo de muito interessante nas cartas de Paulo. Ele ensina que as suas dificuldades não eram nada diante de todo o zelo que ele tinha com as pessoas de quem ele cuidava. Ele não media esforços para estar com as pessoas de quem ele cuidava. Se precisasse ser preso, ele seria preso. Se precisasse ser chicoteado, ele seria chicoteado. Mas você pode dizer, cara, Paulo, ele era um apóstolo. Paulo, ele era alguém direcionado por Jesus. Você pode ler as cartas de Paulo e ver que Paulo sempre está acompanhado por outros irmãos. Diversas vezes Paulo está preso com outros irmãos. Diversas vezes Paulo está apanhando junto com outros irmãos, está passando dificuldade com outros irmãos. E esses irmãos, eles não eram apóstolos. Esses irmãos, eles tinham uma coisa igualmente a Paulo: o Espírito Santo dentro deles. Meu irmão, o Espírito Santo, ele nos capacita a amar e a cuidar uns dos outros. O segredo da nossa unidade, ela não vem de nós. O segredo da nossa unidade é algo que está na Trindade. É o Senhor. O segredo da nossa unidade é algo que vem do céu. Você pode dizer, mas eu sou tímido, eu tenho dificuldades, não sei me expressar, não sei conversar. Meu irmão, o que vai nos fazer ser um é o Espírito Santo. Apenas confie nele e se coloque à disposição. Paulo nunca reclamou ou se lamentou dos seus sofrimentos e dificuldades nas suas cartas. Muito pelo contrário. O maior cuidado de Paulo era em incentivar, em motivar o avanço do Evangelho. E a maioria das nossas preocupações hoje em dia e os problemas de hoje são totalmente diferentes à propagação do Evangelho. Nós não podemos esquecer no nosso dia a dia qual é a nossa missão. E agora eu pergunto para a nossa realidade de igreja. Não sei se todos sabem, mas muitos sabem, a nossa região é um ponto muito forte de prostituição. E eu pergunto para vocês, como será quando nós começarmos a cuidar dessas pessoas que se colocam nessa posição de prostituição? Será que nós vamos ter a capacidade de amá-los e cuidar deles como nós cuidamos de um membro da nossa família? Como será quando começarmos a cuidar dos nossos vizinhos aqui do nosso bairro? Nós temos essa responsabilidade de sermos uma igreja que não só se reúne para cultuar a Deus nesse local. Nós precisamos ser uma igreja que se reúne para cuidar de todos que estão à nossa volta. As pessoas do nosso bairro, as pessoas que se prostituem aqui perto, elas precisam saber
que nós estamos prontos para cuidar delas e amar elas e ajudá-las com as suas dificuldades. Somos uma igreja e esse cuidado e amor é uma responsabilidade de todo cristão. Nós temos inúmeras necessidades na nossa igreja, tenho certeza que muitos aqui já perceberam isso. Pessoas aqui já podem ter olhado e falar, cara, isso nós ainda não temos, isso nós ainda não fazemos. Pessoas às vezes me procuram Isaac e o Fique, para falar de ações sociais, de coisas que nós podemos estar ajudando. Mas, meu irmão, muito antes de nós fazermos isso, nós precisamos ter um ambiente para cuidar dessas pessoas. Imagina se nós sairmos fazendo 1 milhão de coisas por pessoas e essas pessoas chegarem aqui e ninguém ser cuidado por nós. Ninguém de nós ter uma preocupação de realmente amar, de almoçar com aquela pessoa, de entender o que aquela pessoa já viveu até aqui, quais são os equívocos ou coisas que aquela pessoa vive, os traumas que dificultam o avanço da vida daquela pessoa. Nós somos cristãos e essa é a nossa responsabilidade. Se a igreja não se importa com quem está distante, individualmente, não conseguiremos lembrar de todos que estão distantes. Meus irmãos, nós precisamos cuidar de uns dos outros. Isso não é uma responsabilidade do nosso pastor. Isso não é uma responsabilidade dos nossos presbíteros, dos diáconos ou de qualquer outra forma de liderança. Isso é uma responsabilidade de todo cristão. Finalizando, eu quero ler um texto de Romanos, capítulo 10, do 11 ao 15, e diz assim, pois a Escritura diz, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, não há diferença entre judeus e gregos, porque o mesmo Senhor de todos abençoa generosamente todos os que o invocam, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então invocarão em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas. Assim, não tem como sermos igreja sozinhos. Para que alguém seja enviado, precisa ter quem envie. Para ter quem envie, é necessário que tenha uma igreja. Não tem como nós pregarmos sozinhos. A igreja de Cristo é um corpo. E como um corpo, nós, os membros, somos totalmente dependentes um do outro. Se você quer ver a nossa igreja crescer, você precisa fazer parte de tudo, meu irmão. Eu não falo fazer parte de um ministério. Eu não falo sobre, aumentar a tua oferta. Não é isso, cara. É você gastar o teu tempo com o seu irmão que está do seu lado aí. Por vezes chorando, por vezes com depressão, por vezes lamentando o luto da perda de algum ente querido. E nós simplesmente nos colocamos no local de adoração comum e agimos individualmente. Quero te convidar nesse momento a orar comigo. E a refletir, cara, sobre tudo que nós temos vivido como igreja. Como Paulo achava incrível o comprometimento da igreja de Filipos, o cuidado. Uma igreja que tinha seus defeitos e dificuldades, em alguns momentos tinha divisões, mas era uma igreja que se importava
com Paulo. Senhor Jesus, glorificamos o teu nome, Pai, nessa manhã. E te pedimos que sejamos um, ó Pai, não só de palavras, que sejamos um, ó Pai, não só com intenções de sermos um, mas que sejamos um, ó Pai, de estarmos juntos, de termos momentos de comunhão propositais, de, Pai, nos alegrarmos de estarmos com os nossos irmãos dia após dia. Pai, de fato, de não só observarmos as dificuldades, mas, ó Pai, de nos colocarmos à disposição, Deus, para fazermos algo, cuidando um do outro. Senhor, que possamos nos importar mais, ó Pai, com aqueles irmãos que por vezes deixam de vir ao culto. Pai, aqueles irmãos que por vezes vivem momentos difíceis em suas vidas. Que não sejamos, ó Pai, egoístas a ponto de pensar que se na nossa vida está tudo bem, então está tudo bem com todos. Não, Jesus. Coloque em nós, ó Pai, um coração doador. Doador do nosso tempo. Doador em que todos os nossos bens, em que tudo que nós possuímos, ó Pai, serve ao Senhor. E se for necessário, Pai, usar tudo que nós temos, nossos bens, nossa família, Pai, para abençoar e cuidar dos nossos irmãos, das necessidades, enxugar as lágrimas dos nossos irmãos, ó Pai. Que nós tenhamos essa disponibilidade, Pai. Coloque em nós, Deus, um sentimento de amor profundo, de amor verdadeiro, Pai, pelo Teu Evangelho e pelos nossos irmãos, sejam cristãos ou não, por aqueles que o Senhor enviar a nós, Pai, que de alguma forma eles possam receber, nem que seja um abraço de Ti, mas algo de Ti, ó Pai, que possa tocar a vida deles. Em nome de Jesus, ó Pai, é o que nós te pedimos nessa manhã e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa igreja, pois somos gratos por todos aqueles que o Senhor colocou nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.